Olá, está começando a Audiência Pública, o programa prestador de serviço aqui da TV Mix Regional. E hoje o nosso convidado vem da cidade de Porto Ferreira. Ele, que é natural da cidade de Limeira, assumiu seus trabalhos como pároco primeiramente na cidade de Conchal e agora há 10 meses está trabalhando como pároco na paróquia de São Sebastião, na cidade de Porto Ferreira, o padre Luiz Fabiano Canata, que é o nosso entrevistado de hoje, e muitos assuntos, né? Vamos estar falando do advento, vamos estar falando também das festividades de Natal, o valor sincero, né, e objetivo do Natal. Vamos estar falando também da festa jubilar dos 120 anos da paróquia de São Sebastião, na cidade de Porto Ferreira. Padre Luiz Fabiano, muito obrigado por ter vindo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulinho, bom dia a todos aqueles que nos acompanham agora também. Bom, nós percebemos, né, que o padre Luiz Fabiano, por ser natural de Limeira, conhecendo aqui as instalações, algumas pessoas já o conheceu também, já lembrando do seu tempo de seminário na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui na cidade de Limeira, onde está acontecendo algumas mudanças, algumas transferências de padres, que acaba sempre levando aí a alguma discussão, umas pessoas aceitam, outras pessoas não aceitam. Padre, antes de falarmos, né, de Natal, de Advento, da festa, como é que o senhor vê essas questões de transferência? É importante para o crescimento da igreja que haja essa mudança. Exatamente. Nós fazemos parte do clero diocesano e tanto o clero diocesano como o clero religioso, ele passa por esses momentos de transferências. Então o bispo vê muito a realidade das paróquias, a necessidade das paróquias, procura adequar o perfil do padre a uma realidade da paróquia em que está se necessitando um revigoramento no trabalho, então é feita as transferências de forma natural. Nós entramos para ser padres numa instituição, que é a Igreja Católica, e entramos de forma livre, consciente e sabendo da possibilidade de transferências como esta. Então, é natural no processo que hajam essas transferências, né? Tanto que quando a gente vai para uma paróquia, a gente vai com um documento chamado provisão de pároco, e esse documento prevê aí a permanência por 6 anos, podendo ser prorrogado ou antecipado, dependendo da necessidade. Então, no caso de uma prorrogação, seria por mais 6 anos? Por mais 6 anos, 4 anos, 5 anos, aí o conselho junto com o bispo quem decide. Acho que, na verdade, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender um pouquinho essa transferência toda, a nossa diocese até, teoricamente, é uma diocese nova ainda, né? Começamos aí com o Dom Tarcísio Ariovaldo Amaral, que foi o primeiro bispo aqui da diocese de Limeira. É lógico que no desenrolar do seu trabalho pastoral não tinha tempo hábil para se fazer transferência, porque tinha que dar um plano. Ficou um período vacante, veio o Dom Fernando, que tinha uma estrutura, que tinha que fazer alguns trabalhos pastorais, né? Com ele, na sequência, o Dom Hercílio, né? Dom Hercílio Turco, que ficou um bom tempo na diocese, que talvez aí sim pudesse ter feito algum tipo de transferência, mas tinha uma outra linha de trabalho. Dom Augusto Zini ficou um período, faleceu aqui na diocese de Limeira, e agora o Dom Wilson Dias, né, que é o bispo que ficou teoricamente um período curto, mas já com uma visão realmente de renovação, de mudança. E isso é importante, né, na cidade aqui de Limeira. Alguns padres aí com mais de 20 anos já trabalhando nas suas paróquias. Na cidade de Porto Ferreira, o pároco nosso, o padre Silmar, ficou por 27 anos. 27. O padre Pavese, que o antecedeu, ficou 33 anos. Exato. Então, na verdade, hoje se faz importante que essa experiência também, né, padre? O senhor, por exemplo, na cidade de Conchal ficou só 2 anos. 2 anos. Nem completou os 6 anos, mas fez aí um trabalho muito interessante na cidade de Conchal. Chegou lá, pegou uma demanda grande, né? A questão, houve até uma briga aí com o Ministério Público em relação ao restauro da igreja, por causa do patrimônio. Conseguiu vencer essa batalha, conseguiu outras conquistas para a cidade também de Conchal, e agora está levando a sua contribuição para a cidade de Porto Ferreira. Porto Ferreira, vamos falar advento, padre. Qual que é o fundamental sentido do advento para o cristianismo? Olha, Paulinho, advento é uma palavra que já existia antes da Igreja Católica, né? Então, quando o imperador ia visitar um vilarejo, um determinado lugar, então ia sempre um mensageiro à frente anunciando o advento daquela pessoa, do então imperador. Com a Igreja Católica, o cristianismo, o advento passa a ter um novo sentido. Então nós esperamos, mas não o imperador, mas Jesus Cristo, não é?
Então nós precisamos perceber que esse tempo é o tempo da expectativa, é o tempo da espera. Então, até algumas pessoas me questionaram recentemente: Padre, Advento é o tempo da espera, nós estamos esperando por Jesus, mas ele já não veio? Então, o Advento, na verdade, é a espera de uma determinada área, porque nós esperamos 3 vindas de Cristo. A vinda carnal, histórica, Jesus que se faz presente na história dos homens e das mulheres. A vinda gloriosa, ele que se manifesta ressuscitado aos apóstolos, aos discípulos, à comunidade. E agora esperamos a vinda da graça. Então o Advento é a expectativa, a espera pela vinda de Cristo na graça. E como que se dá isso? Sobretudo pela celebração dos sacramentos. Então, nos sacramentos, de modo especial, particular, a Eucaristia, se dá esse encontro com Cristo na graça. E todos os atos litúrgicos, momentos sacramentais da comunidade, acontece essa expectativa, essa espera por este encontro. Então, o Advento, que antecede o Natal, essas 4 semanas, nos prepara para a vinda de Jesus pela graça. Acho que é importante, inclusive eu quero deixar bem claro, né, para as pessoas que estão nos assistindo, padre, nós estamos aqui falando com o padre da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja que tem toda uma hierarquia, que segue aí também hoje, né, o nosso Papa Bento XVI, mas existe também algumas igrejas cristãs, que chamamos de igrejas sérias, que são participantes, vamos dizer assim, de um mesmo grupo, que inclusive alguns batistérios são aceitos de uma igreja para outra porque pregam aí uma unidade, que seria aí o ecumenismo, que Exatamente. é pouco vivenciado. Foi uma época muito falado, né, padre, mas eu acho que muito pouco vivenciado. Existe aí talvez um diálogo religioso em algumas religiões. Como é que o senhor vê essa questão do ecumenismo hoje, padre? Nós vivemos num mundo em que cada vez mais é preciso se divulgar e difundir a tolerância religiosa. Num mundo hoje de um pluralismo religioso bastante grande, nós precisamos encontrar meios de refletir aquilo que nos une e não aquilo que nos separa. Então, o ecumenismo tem este fundo, esta linha de segmento, olhar para aquilo que nos une e não para aquilo que nos separa. Então, nós precisamos perceber que nós, como católicos apostólicos romanos, fazemos parte do CONIC, do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Dessas igrejas, então, há uma comunhão. E as demais, por exemplo, as pentecostais. Então, não há uma prática ecumênica, mas um diálogo ecumênico. Então, também, olhar para aquilo que nos une e não para aquilo que nos separa, para aquilo que nos divide. Já temos tantas instâncias que nos separam na sociedade que é preciso olhar para aquela que nos une. Então, nós praticamos com as igrejas cristãs tradicionais o ecumenismo, ou seja, a comunhão, e com as demais igrejas buscamos o diálogo interreligioso, o diálogo ecumênico. Vamos falar um pouquinho, o assunto é muito denso, até a gente vai vir numa outra oportunidade para falar especificamente sobre esse assunto, porque agora nós estamos nesse clima, né, final de ano, renovação, Natal, e na visão do senhor como pároco, né, que está ali vivenciando uma realidade dentro da igreja, a celebração inclusive tinha algumas... historicamente a igreja, a missa do galo, que era celebrada à meia-noite, enfim, hoje muitas coisas mudaram, né? E o Natal foi incorporado mais como uma festa comercial, vendas, troca de presente, e muito pouco se fala da celebração eucarística, ou seja, da vivência, da partilha, que na verdade o próprio fundamento da Igreja Católica, com a ceia, com a Páscoa, que Cristo se torna visível na presença da Eucaristia, as principais festas acontecem em torno da mesa. Então, e a missa realmente essa mesa, essa celebração, mas o pessoal acho que esqueceu disso e está indo lá já direto para a ceia, pula essa parte. Como é que o senhor vê isso? Inclusive, esse foi um dos aspectos das reflexões que nós tivemos, né, durante as celebrações ao longo desse período. O que nós precisamos ter muito claro para nós é que há uma diferença bastante grande em celebrar o Natal e em comemorar o Natal. Então, para nós cristãos católicos, homens e mulheres de fé, nós celebramos o Natal. Ou seja, nós celebramos o mistério da encarnação de Jesus na nossa história, fazendo da história da humanidade a história da salvação. Aliás, esse é o objetivo de Lucas com o seu evangelho, fazer da nossa história a história da salvação. E há também que diferenciar a comemoração do Natal. Aí sim, ele adquire um sentido meramente comercial. As vendas, aquecer o comércio, enfim,
as ceias, comer bem, beber muito bem, extrapolar até na comida e na bebida. Então, primeiro ponto, primeiro aspecto, ter muito claro de que nós celebramos esse acontecimento. Aí já traz toda uma diferença na própria concepção de Natal. Então, para nós o importante é isso, é celebrar essa data. Por isso que nós temos motivado as pessoas na própria paróquia a fazerem bem esta preparação, com o tempo do Advento, a novena do Natal, e fazer com que as famílias rezem nesse dia juntas, né, celebrando esse acontecimento. Muitas pessoas falam assim, é o aniversário de Jesus. Mas vai além disso, vai além disso. É um momento em que o próprio Deus irrompe a história da humanidade. Tanto, Paulo, se você me permite, certa vez eu ouvi o padre Ângelo, que era lá de Descalvado, está em Americana agora, ele contando uma fábula bastante antiga sobre a compreensão do Natal como mistério de encarnação. Dizia ele que num inverno bastante rigoroso da França, na noite de Natal, uma família, o senhor, a senhora e seus 2 filhos, a mãe e as crianças comemoravam o Natal, celebravam o Natal na comunidade. O pai não. O pai ficava sempre afastado. E na noite da missa, tradicional missa do galo, ouviu-se um barulho lá fora e eles viram, era uma manada de pássaros que havia sido derrubada por uma tempestade de neve. E ficaram todos muito comovidos e querendo ajudar, e não podiam, porque a tempestade de neve estava aumentando. Então a menina disse, né, que se ela pudesse, ela os guiaria para a garagem, o abrigo. Né? E aí o irmão falou, mas como que você faria isso? Ele falou, se eu tivesse o poder, eu me tornaria um pássaro e ia lá e guiava eles até a garagem, o abrigo. E naquele momento o pai começou a chorar. Naquele momento ele percebeu então que o Natal é exatamente isso. É o momento em que Deus assume a nossa forma humana para nos guiar. Então o anúncio da sua palavra, do seu evangelho, é para nos conduzir. Então se nós pensarmos desta forma, o Natal adquire um novo sentido. É Deus que se faz homem, assume a nossa fragilidade humana, a nossa pequenez humana, para nos dar um rumo, nos dar uma direção, que é a salvação. Bom, dentro desse contexto, né, do tempo do Natal, inclusive acho que uma maneira muito clara, né, de ilustrar essa presença de Deus encarnado no meio da humanidade, essa parábola, que podemos dizer assim, que a igreja usa muita parábola, né, para contar e para que as pessoas possam compreender. Dentro do tempo do Natal, né, como é que a igreja vê essa questão de troca, né, de presente, de entrega, mesmo porque no dia 6, que é comemorado aí o dia de Santos Reis, os reis também levaram presentes. Qual que é a ligação dos presentes dos reis com a história, vamos dizer, popular de São Nicolau, com o Papai Noel, enfim, como é que a igreja vê isso, padre? A figura do Papai Noel, ela surge de um bispo católico, não é? Que olhando para a limitação material das pessoas, procuravam diminuir isso, né? Procurava diminuir isso, levando alimento, né, e alguns presentes para algumas crianças. Então surge a figura do Natal e surge também o momento da troca de presentes, que como o mercado precisa do aquecimento da economia, hoje se fala de dar presentes caros, mas na verdade o mais importante é a partilha, não é? Não é você dar aquilo que está sobrando, mas de repente aquilo que é essencial para você. É o sentido fraterno do Natal, você levar as pessoas a partilharem. E presente a gente dá para quem a gente gosta. Os reis magos viam num pequeno menino, no presépio da manjedoura, o salvador da humanidade e levaram aquilo que eles tinham de mais digno e de melhor, que era o ouro, o incenso e a mirra. Não é? Então, levaram aquilo que tinha de melhor para o Salvador. Então, tanto que essa é uma concepção muito viva na igreja, para Jesus sempre o melhor. Então, a prática do presente é despertar a solidariedade e a partilha, né, que surgiu com um bispo católico, que depois surgiu a figura tradicional do Papai Noel, né, mas é uma figura católica, cristã católica. E nesse tempo, presentear as pessoas que a gente ama. Não é? E essa figura católica que hoje a gente conhece aí, que é o bom velhinho de barba, Papai Noel, roupa vermelha, coisa e tal, tem toda então uma ligação primeiramente com o bispo da Igreja Católica. Exatamente. Tanto que a roupa vermelha, né, do Papai Noel é a roupa vermelha, sobretudo de inverno, que os bispos usavam. Então tem toda uma ligação realmente, se a gente for levar a origem do Papai Noel é cristã católica. E os presentes se vêm também daí, a própria prática, como nós falamos aí, dos Santos Reis. Bom, estamos no Natal, no finalzinho do programa eu vou até pedir uma
uma bênção especial aí do padre para todos os nossos telespectadores, mas agora vamos para janeiro, né? Janeiro, a paróquia de São Sebastião, na cidade de Porto Ferreira, completa 120 anos, né? É mais antigo que a própria cidade, que vai completar no ano que vem 116 anos, portanto, a paróquia é quase 5 anos mais antiga do que o próprio município de Porto Ferreira. E parece que tem várias coisas acontecendo e a população, os fiéis católicos e até quem não, né, porque tem aí uma certa adesão de outras pessoas também, de outras doutrinas, colaborando no restauro dos campanários da igreja. Eu acredito que isso vai ser um marco